Olá professor, olá professora, olá para você que está trabalhando na sala de aula multisseriada, né? Mais uma vez estou aqui, né, para contribuir com vocês como que pode ser o desenvolvimento nessas salas de aula multisseriadas, como que vocês podem trabalhar nessas salas multisseriadas, mas em uma outra perspectiva, de uma outra forma, em um outro olhar, olhando agora para fazer também o desenvolvimento crítico dos nossos alunos. Lembrando que nós somos professores, né, que nós somos professoras, e isso traz conosco uma grande responsabilidade. Nós somos o que nós chamamos de multiplicadores de ações. E quando eu falava na aula passada, nós estávamos falando de letramento. E o que é esse letramento? E como é que eu vou colocar esse letramento dentro da minha sala de aula e dentro da minha sala de aula multisseriada? Como é que eu vou fazer isso? A gente precisa então tentar compreender esses conceitos para que os conceitos eles não passem soltos, para que a gente perceba que esses conceitos eles podem sim fazer parte do planejamento de vocês. Então, quando vocês estiverem fazendo o planejamento, vamos pensar que nós precisamos nos preocupar o que é que nós vamos trabalhar, por que nós vamos trabalhar com aquele tema, o que é que nós queremos desenvolver dos nossos alunos quando a gente leva aquele tema, quando a gente leva aquele texto para dentro da sala de aula. Lembrando que nessa perspectiva, a sala de aula multisseriada, ela não é mais um ambiente em que os alunos precisam estar separados. Os alunos eles podem trabalhar em coletividade. É importante que a gente frise bem isso, porque a gente acha que quando a gente trabalha nessa sala de aula multisseriada, a gente precisa dividir os alunos em grupos, fazer atividades diferentes, mas na verdade a gente pode trabalhar numa perspectiva de fazer uma atividade coletiva e que cada um desses alunos consiga desenvolver a sua habilidade no grau em que ele está para ser desenvolvido. Ou seja, eu vou respeitar, né, qual é a habilidade que o meu aluno já desenvolveu e vou trabalhar com aquela habilidade que o aluno precisa desenvolver. Então, para isso, nessa perspectiva do letramento, nós não precisamos dividir esses alunos, nós não precisamos fazer com que as atividades sejam diferentes. Vamos trabalhar nessa perspectiva, né, dentro dessas salas de aula multisseriadas, mas fazendo com que esses alunos percebam e compreendam que o conhecimento, né, está lá junto com ele, que o conhecimento está na aldeia, que o conhecimento está na área ribeirinha, né, está na comunidade de vocês, na comunidade que você está trabalhando, tá? E como é que eu vou fazer isso? Na aula passada, eu expliquei para vocês o que é um tema gerador. Um tema gerador pode ser um tema, pode ser uma palavra, mas tem que ser uma palavra que ela vai gerar discussões para que vocês possam trazer para dentro das salas de aula junto com os alunos de vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma palavra geradora que é desmatamento. E o que vocês poderiam trabalhar com essa palavra desmatamento dentro da aldeia em que você está ou dentro da comunidade ribeirinha em que você está? Vamos parar um pouco e fazer o primeiro momento com os nossos alunos, que a gente chama de roda de conversa, que é onde a gente vai desenvolver neles exatamente esse senso crítico. Por que o desmatamento ele continua aumentando? Quem é que está fazendo esse desmatamento? Como é que o desmatamento na Amazônia pode diminuir? Então, todos esses pontos são pontos que precisam ser levantados com os nossos alunos, independente da idade ou da série em que ele está. Porque vamos lembrar que os alunos, desde criança, eles trazem consigo o que nós chamamos de leitura de mundo. E o que é essa leitura de mundo? É exatamente ele compreender e ele entender e ele dizer e falar para você
aquilo que faz parte da comunidade dele, da aldeia dele, da realidade dele. Então, quando a gente faz esse processo de dizer para ele que hoje nós vamos trabalhar com essa palavra de desmatamento, vamos então dar um tempo para que eles e para que as discussões elas comecem a surgir. E aí a gente pode trazer algumas questões norteadoras também. Ou vocês acham que eles não sabem que o desmatamento na Amazônia ele está aumentando? Os alunos de vocês sabem quais são as consequências para esse desmatamento e que esse desmatamento causa dentro das aldeias de vocês, dentro das regiões ribeirinhas. Então, fazer com que eles provoquem essas discussões, porque é provocando essas discussões que eles vão também apontar as soluções, né? E aí, a partir disso, é que a gente começa a trabalhar nesse processo de letramento, que depois a gente vai desenvolver a escrita, que a gente vai desenvolver a leitura. Então, tudo isso dentro dessa aula planejada através de uma simples palavra, mas é uma palavra que traz consigo vários significados. Ou seja, é uma palavra que traz consigo várias formas, vários meios que vocês podem discutir junto com os alunos de vocês. Então, a gente poderia, por exemplo, pedir para um aluno ler e fazer a leitura de um texto falando sobre desmatamento. E os alunos que ainda não conseguiram desenvolver essa habilidade da leitura, eles poderiam fazer a leitura das palavras que eles já conhecem. E os alunos que iniciaram agora na escolarização formal, ou seja, na escola, estão lá no primeiro ano, o que eles poderiam fazer dentro desse seu planejamento? Eles poderiam, então, apontar onde é que está a letra D, que quando você for trabalhar com ele, não precisa ser somente o D de dado, que ele vai repetir diversas vezes e ele não vai compreender onde é que está o dado dentro do mundo dele. Ele vai entender que aquele D que você está pedindo para ele marcar, circular, colorir, riscar, é o D que é o D de desmatamento, que é o D que está acabando com a floresta onde ele está inserido lá na aldeia dele, é o D que está fazendo com que tenha a poluição do ar, é o D que está fazendo com que o desmatamento cause a extinção dos animais. Então, tudo isso a gente pode trabalhar com esses alunos nessas salas de aula multisseriadas. Então, qual é a atividade que você vai fazer agora, tá? E que vai ficar dentro do portfólio de vocês. E calma, se você não sabe o que é um portfólio, se você não sabe do que eu estou falando, você vai apenas fazer a atividade que eu vou pedir para vocês e vocês vão ter um vídeo falando somente o que é o portfólio, como é que vocês vão fazer esse portfólio, como é que vocês vão construir isso. Mas que para a aula de hoje, eu preciso que vocês planejem uma aula falando somente sobre isso, o tema gerador. Então, você vai colocar na sua aula qual é a palavra geradora ou qual é o tema gerador que você vai desenvolver. Precisa ter um objetivo, tá? Qual é o objetivo que você vai ter quando você... Por que você escolheu essa palavra geradora? Qual é o objetivo que você tem? O que você quer desenvolver com seu aluno, tá? Precisa ter o primeiro momento, que são as discussões, quais são as perguntas que vocês podem fazer para os alunos de vocês, baseado na sua palavra geradora que você escolheu, tá? Então, baseado nisso, você vai fazer um planejamento, fazer um plano de aula, e esse plano de aula, então, vai estar dentro do seu portfólio, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, tá? Nós temos algumas opções para ajudar vocês. Se vocês estiverem passando pela cidade, vocês podem ir ao IFAM e procurar a Marcele, que a Marcele vai tirar as dúvidas de vocês. Se você estiver na aldeia e a professora Késia, que trabalha no CIMI, estiver passando pela sua aldeia,
ela também é uma das colaboradoras do nosso projeto. Ela pode ajudar você a desenvolver esse planejamento, tá bom? E qualquer dúvida também, nós vamos estar sempre à disposição de vocês. Ao término, eu vou deixar aqui o meu número de celular para que vocês possam entrar em contato comigo, caso seja necessário. Tá bom, gente? Então, a atividade de vocês de hoje é essa. Escolha a sua palavra geradora e faça o seu planejamento ou o seu plano de aula. Guarde, que depois vocês vão precisar apresentar esse plano de aula junto com todas as atividades de vocês, junto com o portfólio de vocês. Tá bom, gente? Então era isso. Até mais, até a próxima aula e tchau, tchau.